Eu sou o Andrew Knoll, mas se você quiser pode me chamar também de André. Se você está chegando agora, esse aqui é um canal para a gente ler, discutir literatura, teoria histórica, social, estética e crítica do teatro, textos teóricos e dramaturgia. Estamos lendo no momento As Aventuras de Huckleberry Finn, esse texto icônico da literatura norte-americana de Mark Twain, segundo Ernest Hemingway, o pai da literatura americana. Vamos ao capítulo 17. Peço que se inscreva no canal, curta o canal, ative o sininho e se você está chegando agora, vá ao vídeo 1, veja a história desde o início, acompanhe até chegar até aqui. Foram lidos já 16 capítulos. Vamos ao capítulo 17 e hoje contando com uma visita noturna, a fazenda em Arkansas, decorações interiores, Stephen Dowling Boats, efusões poéticas e um piano dissonante. Para quem não tome as unhas compridas, eu estudo violão. Vamos lá? Então peguem seu café, água, chá, o que quiserem, estiquem as pernas ou simplesmente fechem os olhos no seu sofá, na sua chaise, à beira da sua piscina e ouçam a história. Capítulo 17. Cenas do capítulo anterior. Era uma dessas encruzilhadas longas e oblíquas de 3 quilômetros, por isso levei um bom tempo para chegar na margem. Pisei na terra são e salvo e subi a ribanceira. Só consegui enxergar um pouco na minha frente, mas segui tateando pelo terreno acidentado por uns 400 metros ou mais. E então dei com uma grande casa de toras, geminada e antiquada, antes de perceber o vulto dela. Ia passar correndo por ela e me afastar, mas vários cachorros pularam e começaram a uivar e latir para mim. E eu sabia que o melhor a fazer era não mexer nem um dedo. Fique agora com o capítulo de hoje. Em meio minuto, alguém falou de uma janela, sem botar a cabeça para fora, e disse: Chega, rapazes! Quem tá aí? Digo: Sou eu. Quem é eu? George Jackson, senhor. O que você quer? Não quero nada, senhor. Só quero continuar o meu caminho, mas os cachorros não me deixam. Desculpe, não resisti. Para que você tá rondando por aqui a esta hora da noite, hein? Não estou rondando, senhor. Caí do barco a vapor. Oh, caiu do barco, hein? Acende uma luz aí, alguém. Como você disse que era o seu nome? George Jackson, senhor. Sou só um menino. Olha aqui. Se você está falando a verdade, não precisa ter medo. Ninguém vai lhe fazer mal. Mas não tenta se mexer. Fica bem aí onde está. Acordem, Bob e Tom, um de vocês, e busquem as espingardas. George Jackson, tem alguém junto com você? Não, senhor, ninguém. Escutei as pessoas se mexendo dentro da casa e vi uma luz. O homem gritou: Apaga esta luz, Betsy, sua velha tola. Não tem nada na cabeça? Coloca a luz no chão atrás da porta da frente. Bob, se você e Tom estão prontos, tomem os seus lugares. Tudo pronto. Agora, George Jackson, você conhece os Shepherdsons? Não, senhor, nunca ouvi falar deles. Bem, pode ser assim e pode não ser. Agora, tudo pronto. Dá um passo para frente, George Jackson. E atenção, sem pressa. Venha bem devagar. Se tem alguém com você, que ele fique atrás. Se ele se mostrar, vai levar um tiro. Venha agora. Devagar. Empurra a porta para abrir, você mesmo. Uma fresta apenas para entrar se espremendo, entende? Não me apressei, não ia dar, mesmo querendo. Dei um passo lento de cada vez e não tinha nenhum barulho. Achei que escutava só o meu coração. Os cachorros estavam tão quietos como os humanos, mas seguiam um pouco atrás de mim. Quando cheguei, nos 3 degraus de tora, escutei as pessoas destrancando, tirando a barra de ferro e o ferrolho. Coloquei a mão na porta e empurrei um pouco e um pouco mais até que alguém disse: Aí, já tá bom. Bota a cabeça para dentro. Enfiei a cara na fresta, mas achava que eles iam cortar minha cabeça fora. A vela estava no chão, e ali estavam todos eles, olhando para mim, e eu para eles, durante um quarto de minuto. 3 homens grandes com espingardas apontadas para mim, o que me fez tremer, vou lhe contar. O mais velho, grisalho e com uns 60 anos, os outros 2 com 30 ou mais,
todos refinados e bonitos, e uma senhora grisalha muito doce, e atrás dela duas jovens que eu não conseguia ver direito. O velho cavalheiro disse: Aí, acho que está tudo bem. Entra. Assim que entrei, o velho cavalheiro, ele trancou a porta com a barra de ferro e o ferrolho e mandou os jovens entrarem com suas espingardas. E todos passaram para uma grande sala que tinha um tapete novo de retalhos no chão, e eles se reuniram num canto que ficava fora da linha das janelas da frente. Não tinha nenhuma abertura no lado. Levantaram a vela e deram uma boa olhada em mim, e todos disseram: Ora, ele não é um Shepherdson. Não, não tem nada de Shepherdson. Então o velho disse que esperava que eu não me importasse de ser revistado para ver se não tinha armas, porque ele não queria me fazer mal com isso. Era apenas para ter certeza. Então ele não enfiou a mão nos meus bolsos, só apalpou por fora e disse que estava tudo bem. Ele me disse para ficar à vontade e em casa e contar tudo sobre a minha pessoa, mas a senhora disse: Santo Deus, Saul, o pobre está molhado como um pinto e não acha que ele pode estar com fome? Ah, é mesmo, Rachel. Esqueci. Então a velha dama disse: Betsy, era a preta, corre e arruma alguma coisa para ele comer, o mais rápido possível, pobrezinho. E uma de vocês, garotas, vai acordar Buck e contar para ele. Oh, aqui está Buck em pessoa. Buck, leva este pequeno estranho e tira as roupas molhadas dele e veste nele umas roupas suas que estão secas. Buck parecia da minha idade, 13, 14 anos, por aí, apesar de ser um pouco maior do que eu. Estava vestido só com uma camisa e muito despenteado. Entrou bocejando, esfregando o punho fechado nos olhos e com a outra mão arrastava uma espingarda. Perguntou: Não tem nenhum Shepherdson por perto? Eles disseram: Não, era um alarme falso. Bem, diz ele, se tivesse, acho que eu ia pegar um deles. Todos riram e Bob falou: Ora, Buck, eles podiam ter nos escalpelado. Você demorou tanto para aparecer? Ninguém foi me chamar e não está certo. Sou sempre passado para trás, não tenho oportunidade. Não liga, Buck, meu filho, diz o velho. Você vai ter muitas oportunidades, tudo no seu tempo. Não te irrita com isso. Agora vai e faz o que a tua mãe mandou. Quando subimos para o quarto dele, Buck me arrumou uma camisa rústica, uma jaqueta curta e uma calça dele, e eu vesti as peças. Enquanto me vestia, ele perguntou qual era o meu nome, mas antes de eu poder abrir a boca, ele começou a me contar sobre um gaio azul e um filhote de coelho que ele tinha apanhado na mata anteontem e me perguntou onde estava Moisés quando a vela apagou. Eu disse que não sabia, nunca tinha ouvido falar disso antes, de jeito nenhum. Então adivinha, disse ele. Como é que eu vou adivinhar, digo eu, se nunca ouvi falar disso antes? Mas você pode adivinhar, não pode? É tão fácil. Que vela? Perguntei. Ora, qualquer vela, disse ele. Não sei onde ele estava, falei. Onde é que ele estava? Ora, ele estava no escuro. Aí é que ele estava. Se você sabia onde ele estava, por que perguntou? Ora, droga, é uma charada, entende? Me diz uma coisa, quanto tempo você vai ficar aqui? Você tinha que ficar para sempre. Podemos nos divertir muito juntos. Não tem escola agora. Você tem um cachorro? Eu tenho um cachorro. E ele entra no rio e busca os pauzinhos que a gente joga na água. Você gosta de se pentear nos domingos e toda essa tolice? Eu não gosto, pode crer, mas mamãe me obriga. Que chatice estes calções velhos. Acho que é melhor vestir eles. Mas eu não queria, são muito quentes. Você está pronto? Tudo bem. Vamos lá, meu velho. Pão de milho frio, carne em conserva fria, manteiga e leite desnatado. Isso é o que tinham preparado para mim lá embaixo e eu nunca tinha comido nada melhor. Buck, a mãe dele e todos os outros fumaram cachimbos de sabugo, menos a preta, que tinha desaparecido, e as duas jovens. Todos fumavam e falavam enquanto eu comia e falava. As jovens tinham colchas ao redor do corpo e os cabelos caíam pelas costas. Todos me faziam perguntas e eu contei para eles que papai e eu e toda a família, a gente vivia numa pequena fazenda bem no sul de Arkansas e que minha irmã Mary Ann fugiu para se casar e nunca mais a gente teve notícia dela. E Bill foi atrás deles e nunca mais a gente ouviu falar dele
E Tom e Mort morreram, então não tinha mais ninguém, só eu e papai, e ele estava quase sem forças, um nada, por causa de seus problemas. Então, quando ele morreu, eu peguei o que tinha sobrado, porque a fazenda não era nossa, e parti rio acima com uma passagem de convés e caí do navio. E era por isso que eu estava ali agora. Então eles disseram que eu podia ficar ali como em casa o tempo todo que eu quisesse. Aí já era quase dia e todos foram para a cama. E eu fui para a cama com o Buck. E quando acordei de manhã, droga, tinha esquecido qual era o meu nome. Assim fiquei deitado quase uma hora tentando pensar. E quando Buck acordou, falei: Você sabe soletrar, Buck? Sim, disse ele. Aposto que não sabe soletrar o meu nome, falei. Aposto que você quiser que eu sei, diz ele. Tudo bem, falei. Vá em frente. Gorgejaxon. Pronto, ele disse. Bem, falei, você conseguiu, mas eu achava que você não ia saber. Não é um nome fácil de soletrar assim, sem estudar. Anotei, só para mim, porque alguém podia querer que eu soletrasse o nome, e assim eu queria pegar o jeito e sair soletrando como se eu tivesse acostumado com o meu nome. Era uma família muito bonita e uma casa também muito bonita. Nunca tinha visto uma casa no campo assim tão bonita e com tanto estilo. Não tinha uma tranca de ferro na porta da frente, nem uma de madeira com um cordão de pele de bode, mas uma maçaneta de latão para girar, como nas casas da cidade. Não tinha cama na sala de visitas, nem sinal de cama, mas uma porção de sala de visitas nas cidades tem camas. Tinha uma grande lareira com tijolos na base, e eles mantinham os tijolos limpos e vermelhos, derramando água sobre eles e esfregando com outro tijolo. Às vezes lavavam os tijolos com tinta aguada vermelha, que eles dizem ser marrom avermelhado, assim como fazem na cidade. Tinha uns cães de ferro que podiam sustentar uma tora. Tinha um relógio no meio do consolo da lareira, com a imagem de uma cidade pintada na metade de baixo do vidro da frente, e um lugar redondo no meio para o sol, e dava para ver o pêndulo balançar ali atrás. Era bonito escutar aquele tic-tac do relógio, e às vezes quando um daqueles mascates passava por ali e se oferecia para limpar e deixar o aparelho em bom estado, o relógio começava a funcionar e batia 150 vezes antes de ficar cansado. Eles não vendiam o relógio por dinheiro nenhum. Bem, tinha um grande papagaio esquisito em cada lado do relógio, feitos de alguma coisa que parecia greda e pintados com cores berrantes. Ao lado de um dos papagaios estava um gato de louça de barro e tinha um cachorro de louça de barro do lado do outro. E quando a gente apertava, eles guinchavam, mas não abriam a boca, nem pareciam diferentes ou interessados. Eles guinchavam lá por baixo. Dois grandes leques de penas de peru selvagem estavam abertos atrás dessas coisas. Numa mesa no meio da sala, tinha uma delicada cesta de louça de barro com maçãs, laranjas, pêssegos e uva amontoados em cima dela. E as frutas eram muito mais vermelhas, amarelas e bonitas do que as reais. Mas elas não eram reais, porque dava para ver onde tinham sido lascadas, porque mostravam a greda branca, ou seja lá o que era aquilo por baixo. A mesa tinha uma toalha feita de um belo encerado, com uma águia vermelha e azul pintada sobre ele, as asas e as patas bem estendidas, e uma barra pintada por toda a volta. Tinha vindo da Filadélfia, disseram. Tinha também alguns livros em pilhas perfeitas e exatas, em cada um dos cantos da mesa. Um era a grande Bíblia da família, cheia de imagens. Outro era O Peregrino, sobre um homem que abandonou a família, não dizia por que razão. Li muitas partes desse livro de vez em quando. As frases eram interessantes, mas difíceis. Ainda outro era A Oferenda da Amizade, cheio de belo material e poesia, mas não lia poesia. Um tinha os discursos de Henry Clay, e outro era Medicina Familiar do Dr. Gunn, que ensinava o que fazer se alguém ficasse doente ou morresse. Tinha um livro de hinos e muitos outros. E tinha cadeiras bonitas de assento de tiras, tramadas e em perfeito estado, sem depressão no meio ou tiras estilhaçadas como numa cesta velha. Tinha quadros dependurados nas paredes, principalmente retratos de Washington e Lafayette, batalhas de Highland Mary e um chamado Assinando a Declaração.
Tinha uns que eles chamavam desenhos crayon, que uma das filhas, que já estava morta, tinha feito quando tinha só 15 anos. Eram diferentes de todos os quadros que eu já tinha visto, muito mais pretos do que o comum. Um era uma mulher num vestido preto de talhe esbelto, apertado embaixo do sovaco e com tufos que pareciam repolho no meio das mangas. E um grande chapéu de aba larga revirada com um véu preto, e tornozelos finos e brancos cruzados com uma fita preta e sapatinhos pretos bem delineados. E ela estava inclinada, pensativa, sobre um túmulo, apoiada no cotovelo direito, embaixo de um salgueiro, a outra mão caída no lado, segurando um lenço branco e uma bolsinha. E embaixo do quadro dizia: Ai de mim, nunca mais te verei? Outro era uma jovem senhorita com o cabelo todo puxado para o topo da cabeça e ali entrelaçado na frente de um pente no qual se escorava como um encosto de cadeira. E ela estava chorando num lenço e tinha um passarinho morto deitado de costas na sua outra mão, e embaixo do quadro dizia: Nunca mais escutarei teu doce trinado, ai de mim. Tinha mais um, onde uma jovem senhorita estava perto de uma janela, olhando a lua, e as lágrimas corriam pelo rosto dela. E ela tinha uma carta aberta numa das mãos, com um lacre preto aparecendo na beirada, e ela estava apertando contra a boca um medalhão preso numa corrente. E embaixo do quadro dizia: E foste embora, sim, foste embora, ai de mim. Eram todos quadros bonitos, imagino, mas não sei bem a razão, não gostei deles. Porque se eu ficava deprimido por algum tempo, sempre ficava nervoso. Todo mundo lastimava que ela tinha morrido, porque ela tinha planejado fazer muitos outros desses quadros, e dava para ver, pelo que ela tinha feito, o que eles tinham perdido. Mas achei que, com aquele ânimo, ela estava se sentindo melhor no cemitério. Ela estava trabalhando no que diziam que era o seu maior quadro quando ficou doente. E todo dia e toda noite ela rezava para que deixassem ela viver até acabar a pintura. Mas não teve essa chance. Era o quadro de uma jovem num longo vestido branco, de pé sobre a amurada de uma ponte, pronta para pular, com o cabelo solto pelas costas, olhando para a lua, com as lágrimas correndo pelo rosto, e ela tinha 2 braços dobrados contra o peito, e 2 braços estendidos para frente, e mais 2 levantados para a lua, e a ideia era ver que par de braços ia ficar melhor e depois apagar os outros. Mas, como eu estava dizendo, ela morreu antes de decidir, e agora eles conservavam esse quadro sobre a cabeceira da cama, no quarto dela, e em todos os aniversários dela penduravam flores sobre ele. Nos outros dias ficava escondido por uma pequena cortina. A jovem no quadro tinha um rosto bonito e meigo, mas tinha tantos braços que, para mim, parecia uma espécie de aranha. Essa moça tinha um caderno quando estava viva e costumava colar ali obituários, acidentes e casos de sofrimento pacientemente tirados do Presbyterian Observer, e depois ela escrevia sobre essas histórias, poesia tirada da própria cabeça. Era uma poesia muito boa. Aqui está o que ela escreveu sobre um menino chamado Stephen Dowling Bots, que caiu num poço e se afogou. Ode a Stephen Dowling Bots, falecido. E o pequeno Stephen adoeceu, e os corações se anuviaram, e o pequeno Stephen morreu, e os enlutados choraram. Não, tal não foi por certo o fado do pequeno Stephen Dowling Bots. Afligiram-se ao seu redor os corações agoniados, mas não foram da doença os golpes. A coqueluche não deixou seu corpo macerado, nem o terrível sarampo o marcou com pintas fortes. Nada disso manchou o nome sagrado de Stephen Dowling Bots. O desprezo de amores não atacou com dor aquela cabeça de belos caracóis, nem o abateu nas entranhas um torpor, o pequeno Stephen Dowling Bots. Oh não, escutem com olhos sombrios, enquanto narra o seu destino duro. A sua alma fugiu deste mundo frio, caindo num poço escuro. Eles o resgataram e esvaziaram sem falta, mas ai de nós, era tarde demais. O seu espírito fora divertir-se lá no alto, no reino dos bons e dos que sabem mais. Tradução:
And did young Stephen sicken, and did young Stephen die? And did the sad heart sicken, and did the mourners cry? No, such was not the fate of young Stephen Dowling, but thou sad hearts round him thickened, 'twas not from sickness shot. No whooping count did rack his frame, nor merciless rare with spots. Not this impaired the sacred name of Stephen Dowling both. Despised love struck not little boy, that head of curled nuts, nor stomach troubles laid him low, young Stephen Dowling both. Oh no, then list with a tearful eye, whilst I his fate to tell, his soul did from this cold world fly, but falling down the well. They got him out and emptied him. Alas, it was too late. His spirit was gone for to part aloft in the realms of the good and great. Se Emmeline Grandford podia fazer poesia desse tipo antes dos 14 anos, nem dava para imaginar o que não ia fazer no futuro. Buck disse que ela podia fazer poesia como se nada. Nem parava para pensar. Ele disse que ela escrevia depressa um verso, e se não conseguia encontrar nada para rimar com ele, ela só riscava a linha e escrevia outro e ia adiante. Ela não tinha um tema especial, podia escrever sobre qualquer coisa que lhe davam para escrever, só que tinha que ser triste. Cada vez que um homem morria, uma mulher morria ou uma criança morria, ela estava por perto com a homenagem dela antes do morto ficar frio. Ela chamava os versos de tributos. Os vizinhos diziam que vinha primeiro o médico, depois Emmeline, e só então o agente funerário. Esse só chegou antes de Emmeline uma única vez, e foi porque ela custou a encontrar uma rima para o nome do morto, que era Whistler. Nunca mais foi a mesma depois disso. Ela não se queixava, mas meio que definhou e não viveu muito tempo. Pobrezinha. Muitas vezes eu me obrigava a ir para o quartinho que antes era dela, pegava o pobre velho caderno dela e lia as anotações quando os seus quadros andavam me atormentando e eu ficava um pouco irritado com ela. Eu gostava de toda a família, os mortos e todos os outros, e não ia aturar nenhuma barreira entre a gente. A pobre Emmeline fazia poesia sobre todos os mortos quando estava viva, e não parecia certo não ter ninguém para fazer poesia sobre ela, agora que ela não estava mais ali. Então tentei escrever com muito esforço um ou dois versos, mas a coisa parecia não andar. Eles conservavam o quarto de Emmeline bonito e arrumado, todas as coisas do jeito que ela gostava quando estava viva, e ninguém nunca dormia ali. A velha dama é que cuidava do quarto, apesar de ter muitas pretas, e ela costurava bastante ali, e lia a Bíblia no mais das vezes. Bem, como eu estava dizendo sobre a sala, as janelas tinham belas cortinas, brancas com desenhos pintados nelas, de castelos com trepadeiras descendo pelas paredes e o gado chegando para beber. Tinha um velho piano pequeno, com latas dentro dele, imagino, e nada era mais encantador que escutar as jovens cantando The Last Link is Broken e tocando The Battle of Prague. As paredes de todos os quartos tinham reboco e a maioria tinha tapetes no chão, e toda a casa era caiada por fora. Eram duas casas iguais, feitas de toras de madeira, ligadas pelo telhado e pelo assoalho, mas com um grande espaço aberto entre elas. E às vezes a mesa era colocada ali no meio do dia, um lugar fresco e confortável. Nada podia ser melhor. E a comida não era maravilhosa? E ainda por cima, toneladas de comida. Fica aqui o link para o vídeo 1, aqui embaixo nos comentários, para quem quiser acompanhar, estiver chegando agora. E próximo vídeo, vamos ao capítulo 18, intermeado pelo vídeo que faremos de leitura do resumo e análise dos capítulos 14 ao 16. Esse é o que será o próximo. Acompanhe, vai ser divertido.